Olá, tudo bem? Eu me chamo Sérgio Lima e sou professor no Instituto Reformado de São Paulo. E minha função aqui, nessa noite, é pensar em uma aula com uma ênfase em missões urbanas. Então, essa aula é disponível aos nossos alunos que queiram pensar acerca de missões urbanas, num primeiro momento, e também em missões de maneira geral, obviamente no alcance maior da missão. Essa aula excepcionalmente ficará disponível também no meu canal no YouTube, de maneira pública, para que algumas pessoas que tenham interesse em estudar esse tema ou queiram conhecer alguma coisa de maneira mais aprofundada acerca do Instituto Reformado de São Paulo, possam fazer contato conosco e possam acompanhar e possam estudar também as nossas disciplinas. Tá certo? Bom, vamos começar então pensando, no primeiro momento, na questão do texto das Escrituras. O texto que eu escolho para começar, vou compartilhar aqui a tela com os irmãos e irmãs, é de Mateus capítulo 28, dos versículos 18 a 20. Porque Mateus 28, 18 a 20, é certamente para nós um texto extremamente importante. É esse texto aqui. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É um texto pequeno, mas é um texto denso. É um texto amplo, no sentido de muitos assuntos, mas ao mesmo tempo é um texto objetivo. O que é que estava acontecendo? Jesus, após ressurgir, chama os seus discípulos e os comissiona. Os 3 anos foram 3 anos de grande experiência, de grande convivência, de ensino e aprendizado. A relação mestre e discípulo se estabeleceu de tal maneira que, ao final do seu ministério terreno, Jesus, ao falar com seus discípulos, isso está registrado no Evangelho de João, ao falar com seus discípulos, explica que sua missão está sendo finalizada, mas que a missão da redenção, ela estaria sendo executada com os discípulos no poder do Espírito Santo. E este processo, essa explicação, nós temos então, tanto nos evangelhos, quanto no começo do livro de Atos. Bom, esta é a parte então que Jesus está conversando com os seus discípulos após a ressurreição e os está comissionando. Percebamos algumas coisas do texto, logo a seguir nós pensaremos em outras coisas. Olha a maneira como Jesus fala com seus discípulos, como quem tem autoridade. Então ele diz isso. Várias vezes nos evangelhos nós lemos que muitas pessoas falavam com ele de maneira a identificar a autoridade de Jesus. Às vezes reconhecida, às vezes questionada, às vezes negada. Nós percebemos nos discípulos, ao final do ministério de Jesus, principalmente, um reconhecimento de plena autoridade de Jesus. Nós reconhecemos nas pessoas que passaram por de alguma maneira, por um relacionamento com Jesus, quase todas reconheciam nele a autoridade. E, claro, nós temos uma oposição
clara, né, por parte dos judeus, que questionaram e negaram a autoridade de Jesus, duvidando dela e, inclusive, afirmando não haver. Mas aqui é a palavra de Jesus, dizendo, afirmando que toda autoridade lhe foi dada, concedida. E isto, então, né, nos leva a uma questão ainda mais fundamental. Quando Jesus está falando isso, ele está apresentando-se aos discípulos como aquele que tem a conexão primeira e plena com o Pai. A autoridade dada por Deus é autoridade executada pelo Filho, com a ação, com o trabalho contínuo do Espírito Santo. Então, nós temos a Trindade envolvida no processo que ele vai apresentar aos discípulos. Este processo tem a ver com ações dos discípulos na terra. Primeira ideia é que fazer discípulos seria, então, a função deles. Caminhando, indo, continuando, façam os discípulos. Fazer discípulos é a ordem. A ordem fazer discípulos é maior do que a ordem ide. A tradução do ide poderia ser melhor ainda traduzida, poderia ser indo. Indo, portanto, fazei discípulos. A palavra, a ordem, o vocativo é fazei discípulos. De todas as nações, o que vai ao encontro de palavras de Jesus, como quando Jesus chegou ao templo, purificando o templo, usou uma das frases: não fazeis da casa do meu pai casa de negócios, insistindo que esta casa, a casa dele, seria chamada casa de orações, ou casa de oração para todos os povos. A palavra povos lá, a palavra nações aqui, querem dizer a mesma coisa. Querem dizer até onde o evangelho vai chegar, para onde o evangelho tem de ir, onde estão eleitos de Deus. Deus não fala dos seus eleitos, mas Deus fala para onde os discípulos e os discípulos dos discípulos deveriam ir. As nações. O alvo do cristianismo são as nações. De todas as nações, inclusive, panta etne quer dizer todos os lugares. Vão a todos os lugares. Poderíamos dizer ao lugar, até onde nos deixarem chegar. A execução, o trabalho, então o que é que se faz? Como é que se faz o discipulado, né? O discipulado, ele tem uma participação, ou ele tem uma questão institucional envolvida, que é o batismo, que são os sacramentos, né? Então, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a Trindade envolvida, como lhes falei no início. Então, o batismo deve ser em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Uma vez batizados, então vem o segundo momento. Uma vez evangelizados, vem o segundo momento. O segundo momento é o ensino. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Interessante a palavra ordenado. Parece que os 3 anos foram de ordenações, instruções para que fossem cumpridas. Ensinando-os a guardar. O discipulado, então, ele vem à tona aqui, nessa frase, porque eles foram os discípulos de Jesus e eles precisariam agora fazer novos discípulos pelo caminho do ensino. Bom, eles teriam de fazer contato com os discípulos, eles teriam de explicar, no caso, pregar o evangelho, explicar o evangelho, persuadi-los acerca do evangelho, e à medida que essas pessoas fossem
assimilando e fossem entendendo e fossem respondendo, então eles precisariam ensiná-los. Ensiná-los a guardar aquilo que fora para eles um aprendizado importante. Neste caso, vindo diretamente do Mestre. Dá para entender a importância, então, desse texto? É um texto curto, mas é muito intenso, com muitos assuntos, mas, ao mesmo tempo, claro de entender. É bom de se ouvir e de fácil assimilação. A última frase é uma frase de consolo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Porque as Escrituras não estão falando de alguma coisa simples. Estão falando de algo que mudaria destinos. Então, este é um trabalho intenso dos discípulos, executado à risca, inclusive levando-os à exaustão da vida, à morte mesmo, levando-os a penas duras por causa da decisão de serem discípulos de Jesus, mesmo depois de ele ter morrido na cruz e, para nós, pela fé, numa compreensão clara de que isso aconteceu, a ressurgido. Para aqueles que não criam, não creram e não creem em Jesus, certamente eles acham que o ministério de Jesus terminou na cruz. Mas para nós, o ministério de Jesus é vigente. Ele está à direita do Pai, de onde ele governa todas as coisas, até o dia em que entregará o reino ao seu Pai. Pois bem, essa é a promessa de Jesus para esse trabalho difícil, mas ao mesmo tempo o trabalho que dá significado ao homem. O que seria do cristianismo se não tivesse uma missão? Para que o cristianismo permaneceria aqui, não fosse para adorar ao Senhor e testemunhar do Senhor, até que o Senhor tenha todos os eleitos consigo. Bom, eis uma parte das Escrituras que estudamos com cuidado, com respeito, com os limites da teologia, porque essa passagem, uma vez entendida biblicamente, uma vez explicada, ela pode também ser interpretada à luz da teologia. E o que é que nós temos de teologia reformada, que podemos perceber e aplicar de teologia reformada nesse texto, né? Bom, a primeira coisa é a soberania de Deus. A soberania de Deus. Deus sabe quem são os seus discípulos. Nós não. Mas Ele diz onde eles estão. A nós ainda não sabemos. Então vamos para todos os lugares. Deus quer que nós os batizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o batismo representa um selo externo de uma concepção interna. É uma evidência externa de uma concepção interna. Nesse sentido, nós percebemos o senhorio de Deus, o senhor, o domínio, a primazia. Nós percebemos o Deus acima, único. Nós percebemos a sua santidade. Nós percebemos aquele que deve ser adorado. Nós reconhecemos Deus como Deus. Então nós temos uma centralidade da Trindade, uma ênfase na Trindade. Nós temos uma ênfase na soberania. Nós temos uma ênfase na redenção, porque o projeto é levar a redenção, que fora conhecida inicialmente pelos discípulos quando compreenderam o ensino do Mestre, mas agora o projeto era de expandir e de alcançar, na verdade. E a continuidade da força da missão, a autoridade da missão, a presença de Jesus
na missão. Então, nós temos algumas ênfases teológicas importantes aqui, e certamente uma das ênfases aqui é a da responsabilidade humana. Se a soberania, se Deus, o soberano Senhor, o Rei dos Reis, comissiona os seus discípulos, eles precisam cumprir a sua responsabilidade. Esta é a parte talvez mais difícil, porque Deus faz a sua parte. E Ele comissiona para que as suas ordens sejam atendidas. Então, a missão da igreja é fazer discípulos, batizar os discípulos, ensinar os discípulos na presença de Jesus. É a nossa missão. Adorá-lo e testemunhar dele. Bom, eu trouxe isso no primeiro momento, aqui a leitura do texto, você está acompanhando no texto, né? Mas permitam-me trazer isso de uma maneira como se fosse um estudo, um breve estudo, para que você possa compreender aqui como se fosse uma lição, pudesse compreender isso de maneira mais clara. Este versículo, então, estes versículos, né, eles são muito importantes por conta, entre outras coisas, do comissionamento que Jesus recebeu. Ele diz, toda a autoridade me foi dada. A melhor tradução seria, foi dada a mim toda a autoridade no céu e na terra. É muito importante entender a recepção de tal autoridade. A construção da frase ressalta a importância do receptor de tal autoridade. Eu quero dizer aqui é que o receptor é maior que a autoridade. Não é a autoridade que é maior que o receptor. O receptor é maior que a autoridade. Isso está em perfeita sintonia com a soberania do Filho sobre os céus e a terra. Ao desenvolver esse texto, a primeira consideração, então, deve partir de Jesus e da autoridade recebida. Quem está ordenando? Ele é a fonte da água que jorrará ao mundo. Ele é o começo, Jesus é o começo da grande comissão. Dele surge a esperança da salvação. A plena soberania, antes que alguém saia para evangelizar, há um projeto estabelecido. Há planos traçados na eternidade antes que alguém profira uma só palavra que leve alguém a considerar a sua vida ou mesmo a arrepender-se. Tudo está alavancado em Jesus Cristo. Por isso, nós temos expressões originais aqui no texto, como a palavra exousia, que é autoridade, né? Mas nós também temos a palavra Jesus, autoridade a ele concedida, que é o sujeito principal do texto. Jesus é maior que a autoridade. A autoridade foi concedida a ele. Ele é o centro. Ela é dele. A ênfase, então, da declaração encontra-se na pessoa de Jesus Cristo. Quem afirma isso é o doutor Elias Medeiros, no seu livro Evangelização e Ministério Pastoral, editado pela editora Cultura Cristã, em 2009, de quem tomo este conceito e repasso, dando a ele todo o crédito. Não é o fato da autoridade em si que é importante, mas quem a recebeu e por quê, diz o doutor Elias Medeiros. Foi o servo sofredor, crucificado e morto, sepultado e ressuscitado, para viver eternamente. Quem a recebeu do Pai. A autoridade é importante, mas a glória que se encontra nele é superior. Ele é digno dela. Pensaste nisso? A autoridade. A segunda consideração enfatiza a ordem dada. O que fazer mesmo? Pela construção gramatical do texto, a ordem não está fundamentada no ir. Embora ele seja necessário,
mas em fazer discípulos, em discipular. E o que é o discipulado, então? Né? Primeiro, a base do discipulado é o caráter da mensagem, ou seja, o ensino da palavra. Como é que alguém é discipulado? Com o ensino da palavra. Em segundo lugar, somente um discípulo discipula. Em terceiro lugar, o discipulado acontece quando o discipulando leva a mensagem adiante e pratica o discipulado com outro. Por isso, talvez seja possível fazer alguma observação em relação a termos como evangelizado e discípulo. Toda pessoa que foi evangelizada, recebeu a boa nova, ela conhece as doutrinas fundamentais, ela passa a entender as doutrinas fundamentais. Mas poderíamos dizer, talvez poderíamos dizer, que um discípulo mesmo torna-se, ou aparece, um discípulo, ele surge quando alguém leva a outro o que recebeu. Dá para entender o conceito, não dá? Uma coisa é receber o ensinamento, outra coisa é receber e levá-lo adiante. Muitas pessoas recebem o ensinamento, mas não levam a uma pessoa sequer. Então, talvez tivéssemos dificuldade de chamar alguém assim de discípulo. Mas quando alguém recebe o evangelho e leva este evangelho adiante, parece que ele entendeu o seu envolvimento, a sua cooperação, a sua serviçalidade, a sua obediência, a sua responsabilidade. Então, talvez possa se fazer alguma diferença em relação a estes termos, porque levar adiante o objetivo de Jesus é o objetivo do discípulo. Assim o ciclo se completa. Discipular ou fazer discípulo é levar adiante este objetivo de Jesus. O mestre fazia discípulos por meio da pregação, do ensino e da assistência ao ser humano em todas as suas necessidades. Mas tem uma terceira consideração nesse texto. É o alcance da obra. A quem o evangelho será pregado? A quem o ensino será feito? Quem serão os batizados? Onde estão? Por quanto tempo? O alcance da obra estende-se a todos os pecadores. E quem diz isso é o Dr. Bosman, também abordando esta passagem e outras passagens voltadas ao ensino do Evangelho de Mateus. Entre todas as nações, a redenção sempre fez parte dos planos de Deus. Isso está em Gênesis 3,15, de ti nascerá um descendente, né? Isso está em Gênesis 12:3, sai da tua terra, o acordo de Deus com Abraão, né? A aliança de Deus com Abraão, e vai para uma terra que te mostrarei. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra e tal. Jesus demonstrou com sua vida e obra como fazer discípulos. O Sermão do Monte é um bom texto para isso. Há um mundo a ser alcançado. E os seguidores de Cristo precisam se colocar em movimento, se eles ainda não se colocaram, é o que diz o doutor Cláudio Marra no livro A Igreja Discipuladora, publicada pela editora Cultura Cristã em 2007, na página 43. Podemos concluir? As implicações disso para a evangelização global são nítidas e são muitas. Consideremos algumas coisas. O tendo ido, que é um particípio auristo passivo, o batizando, que é um particípio presente ativo, estou colocando aqui ideias da língua original, e o ensinando, que é o particípio presente ativo. Este é o resumo da atividade cristã de todo discípulo. Indo, batizando, ensinando. Indo, batizando, ensinando. Quem entender essa mensagem será útil ao grupo dos eleitos. Olha só, quem diz isso é o Dr. William Hendrickson,
no seu comentário do Novo Testamento, exposição do Evangelho de Mateus, publicado pela editora Cultura Cristã em 2001, entre as páginas 699 e 704. Hendriksen a reforça: quem entender essa mensagem, sim, será útil ao grupo dos eleitos. Veja como isso acontece na prática, através da conversão do carcereiro. Ele ouvia as canções de Paulo na prisão. Em seguida, ao tremor, Deus moveu o seu coração para perguntar acerca da salvação, ao passo que Paulo diz que é preciso crer. É Deus quem coloca a fé. Então ele crê e é batizado. Em seguida, todos vão para a casa do carcereiro, local habitual no ministério de Paulo para discipular. Isso está narrado em Atos 16, 19 a 40. Isso já havia acontecido com Lídia há bem pouco tempo atrás. Ela ouvia a exposição bíblica feita por Paulo e seus amigos. Enquanto isso, o Senhor lhe abria o coração para entender e atender ao que era pregado. O resultado foi a sua conversão e batismo, e mais aprendizado na sua casa. Também está relatado em Atos 16, versículos 14 e 15. Vamos entender uma coisa? Deus deu o mundo a Jesus Cristo. E tudo o que há no mundo pertence a Ele. Ele é autoridade e poder sobre tudo e sobre todos. Há um poder e uma autoridade infalíveis. Aquela depositada na pessoa e obra de Jesus Cristo para a edificação da sua igreja, do seu povo, para a glória de Deus. Por isso, cabe a nós o privilégio da proclamação. O objetivo da nossa aula é pensar com os nossos alunos, com os nossos convidados, com os nossos amigos que assistirão a este vídeo, a pensar, então, no objetivo da missão urbana. Eu gostaria também de compartilhar algumas ideias, então, a partir do texto da Grande Comissão. Algumas ideias que podem contribuir para todos aqueles que têm disposição para o serviço na cidade. E eu estou tomando algumas linhas aqui de pensamento do Dr. Antônio José do Nascimento, que foi meu professor há muitos anos atrás, no seminário presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. Princípios relevantes para trabalhar em um contexto urbano. O reconhecimento de que o não cumprimento à grande comissão constitui-se num ato de desobediência a Deus. É um bom começo. A premente necessidade de contemplar que os campos estão brancos para a ceifa. João 4, 35. ênfase em um ministério eclesiástico que contemple a tarefa de fazer novos discípulos. Atos 1:8. Multiplicação de líderes leigos que possam comunicar Cristo aos não salvos. Atos 8, 1-4. O princípio da evangelização através do testemunho e do evangelismo pessoal. Veja isso. O índice de arrefecimento da fé entre os novos convertidos, alcançados por evangelização em massa, tende a ser de 75%. Os esforços evangelísticos com grandes cruzadas sem raízes fincadas na igreja local tendem a ser movimentos com forte ênfase em decisões, mais do que em discipulado. O princípio da obediência. Um comum denominador na plantação de igrejas é o inarredável compromisso de sermos a comunidade do compromisso com a palavra. O princípio da pluralidade de lideranças locais. Nenhum homem é a expressão da mente de Deus. A pluralidade de líderes na igreja local salvaguarda o ministro de toda e qualquer tendência de brincar de Deus sobre a comunidade. O princípio de evitar publicidade sensacional. É importante que a igreja novamente imite o Senhor por aproximar do mundo, evitando toda
à publicidade sensacional. O princípio da mobilidade. Nós precisamos enfrentar a verdade que igrejas falham quando elas tornam-se prisioneiras de suas próprias estruturas e perdem a sua mobilidade, confinando suas atividades dentro das paredes do santuário, sem visão evangelística e sem uma influência benfazeja dentro da sociedade. O princípio de evitar quaisquer tipos de sincretismos na tarefa de plantação de novas igrejas. Entre os inimigos da igreja, incluem-se a crença que cada um já é um cristão, mesmo sem ter nascido de novo, e o relativismo moral e religioso. Bom, com estes ensinos, quero trazer então a lembrança dos meus irmãos e irmãs, amigos que acompanham ou acompanharão este texto no nosso canal, que o grande objetivo é estudar a grande comissão e entender a soberania de Deus e a responsabilidade nossa nesta comissão. A grande comissão já foi startada. Deus não precisa falar mais nada sobre a grande comissão. Jesus já falou tudo. Agora cabe ao homem cumprir. Que sejamos encontrados cumprindo a missão pessoal que cada um de nós tem, dentro das instituições que estamos. Minha oração é que o Senhor Deus o abençoe com graça. Aos nossos alunos do Instituto Reformado de São Paulo, pensem nestes ensinos, apliquem estes ensinos dentro das suas igrejas locais. Você que está vendo este vídeo pela primeira vez e se tiver algum interesse de conhecer mais sobre teologia reformada, entre no nosso site, conheça a nossa plataforma www.institutoreformado.com.br. Eu posso passar aos meus irmãos um pouco do que tem sido o Instituto Reformado de São Paulo através deste breve comentário. Os nossos cursos estão dispostos na nossa plataforma da seguinte maneira. Oferecemos um curso de teologia sistemática, um curso de teologia bíblica e um curso de teologia prática. Se você quer conhecer um pouco mais do Instituto Reformado de São Paulo, entre no nosso site. Ao contemplar o Instituto Reformado de São Paulo, certamente você conhecerá 3 linhas objetivas sobre teologia. Então, um convite, conheça o Instituto Reformado de São Paulo. Deus os abençoe com graça, espero reencontrá-los aqui novamente em alguma das nossas próximas aulas. Deus abençoe.